Boa noite, 4 de novembro de 2020. Hoje temos o tema A Inquisição. É um material do SlideShare em espanhol. La Inquisición. Tem um que diz o nome dele, não sei se é esse aí. É a época do Damaso, por ali, né? Então, Inquisição, instituição judicial criada pelo pontificado na Idade Média, lá pelo ano 1200, 1300, com a missão de localizar, processar e sentenciar as pessoas culpadas de heresia. Supostamente na heresia, bruxaria, satanismo. Um adendo para talvez as pessoas não estejam familiarizadas com esse termo, mas para quem não está, pontificados seriam os papas, né? Então foi um papa que iniciou essa Inquisição na época. Foi um Papa Gregório, inclusive. Eu não lembro qual deles. Torturas e queimavam pessoas. Principalmente na Espanha e Portugal foi muito violento. E tiveram aqui pela América também. México, Brasil. Até naquela série da Dona Beija. Teve uma série que apareceu. Nos Estados Unidos teve um episódio... Escravo não era escravização, era outra. Nos Estados Unidos teve um episódio chamado As Bruxas de Salem. Foi algo parecido com... Mas lá tinha um cunho sexual também, né? Sim, mas lá foram mortos não só mulheres, mas homens também. Quem trabalhava com ervas, com plantação, coisas naturais, o que hoje a gente chama Wicca, eram tudo queimando. Exatamente. Hoje em dia, se eu ou Flávio, a gente fala dos benefícios do hortelã, por exemplo, se nós estivéssemos na época da Inquisição, a gente ia pra fogueira. Eu, pessoalmente, não gosto de vela. Deve ter algum trauma daquela época. Aí mostra... Essa roda é interessante, que esse tipo de tortura deformava todos os membros. E tinha um que esquartejava, chegava a esticar tudo. E tem uma doença que a pessoa é toda deformada. E se descobriu que quem é vítima dessa doença de Larsen, era pessoas que eram inquisidoras nessa época aí. Então são todas deformadas. O que eles fizeram com os outros, quem com ferro fere, com ferro será ferido, como dizia Jesus. Eles sofreram na própria pele e outros que mandavam a pessoa para a fogueira, também a doença aquela fogo selvagem. Pretendia controlar com castigos físicos. E largavam para se afogar, vários tipos de torturas físicas. Das pro Jonathan Jesuína. João Jesuína? Jonathan Jesuína. Jonathan Jesuína, um abraço. Aquele ali, ó, que ele espicha, tu tá passando muito rápido. Para evitar problemas com o Facebook. Ah, tá. Os inquisidores podiam castigar até os príncipes, inclusive podiam excomungá-lo. E pessoas ricas, eles falsas acusações, muitas vezes vizinhos, para tomar os bens dos caras mesmo. Questões políticas também. Questões políticas. Então, se um político era aliado da igreja, ele queria tomar o poder de outro, era bem provável que ele entrava em acordo com a igreja para... Tanto eu tenho um jogo que eu falei aqui na semana passada, mas eu torno a lembrar, um jogo chamado Blasphemous, que ele é uma crítica à história de violência da igreja na Espanha. E ele pega bem a arte da Inquisição. Tomás de Torquemada. Tanto é que o personagem principal é chamado de... é muitas vezes referido como Inquisidor, né? Uma referência a isso, né? Porque também ela pegou muito a parte da Espanha, né? Teve Inquisição espanhola. Sim. Na história se fala muito de Inquisição Católica, mas tem Inquisição Protestante também, né? Os protestantes também mataram em nome de Deus. Teve Inquisição Portuguesa também, né?
Então queima na fogueira, bastante comum as piras de fogueira. Joana d'Arc mesmo foi queimada. Sim. E quando ela grita, o cara cutuca o outro, um bispo pro outro. Acho que estamos queimando uma santa. Só Sim. que quem santificou foi João Paulo II depois de 400 anos. Para tentar redimir o que a igreja fez. Tentar redimir, abraço para Hermínia Mazuco Pacheco. Hermínia Mazuco Pacheco. Então, mestre de tortura, humilhação pública, objetos vinculados ao castigo físico e tortura dos réus, instrumento que tenham como objetivo final a execução, aparatos criados para torturar especificamente mulheres e homossexuais. Então, eram bastante violentos, inclusive, esses. Né? Ali está um deles, pendurados e desconjuntados, o outro com a cabeça. Então, a Inquisição Espanhola... Só para lembrar, nós não vamos focar muito nos slides que tem as imagens, porque são imagens que, mesmo pinturas, elas são bastante fortes, e não apenas por uma questão de psicológico. Teve um ano que passou o museu, né? Sim. Com os negócios, com as máquinas de tortura. E muitos polícias e outros acabaram usando depois. Inquisição Espanhola, e por falar nisso, tem o Martelo das Bruxas, o Hallian tem. Maleus Maleficarum, que era um livro escrito para identificar possíveis bruxas. Uhum. Criada pelo rei Fernando e a rainha Isabel I, os reis católicos. Inquisição medieval, criada pelo Papa Lúcio. Lúcio III. Inquisição romana, pelo Papa Paulo III. E a portuguesa, pelo rei Juan III. Então, vários reis e papas. Isabel de Castilha e Fernando de Aragão e Castilha. Esse aí tá meio deslocado, esse aí. Acho que é uma imagem de um inquisidor, né? Ele se vestia assim. Reza a lenda... Esse aí parece mais muçulmano. Lembrou um pouco a KKK. Verdade. Que parece, se não me engano, parece que tem alguma relação entre elas. Grupos racistas. Isso. Tem a cruz, tem a pena de morte na fogueira se aplicava ao herege contumaz não arrependido. Pode passar. O resto dos delitos se pagava com excomunhão, confisco de bens, multas, cárcere, orações e limosnas. Limosna não lembro o que era. Isso aqui era bem conveniente, né? A confiscação dos bens. Limosna não lembro agora o que era. Isso ali é um instrumento de tortura do lado. Só de observar assim a gente já vê, a gente imagina 1001 formas que isso era utilizado para o mal, né? Olha só, cheio de coisa pontiaguda. Essa quem mandava na igreja eram os encapetados mesmo. Sim. É os 600 anos de escuridão, que está lá no livro de Daniel. Exatamente. E os papas todos dessa época eram cúmplices. Ele vai do ano 600 ao ano 1260. 1260. Não, 1200, por aí. As sentenças eram lidas e executadas em público nos denominados autos de fé, instrumento inquisitorial para o controle religioso da população. Lembrando que um dos famosos autos de fé é o auto de fé de Barcelona, né, onde foram queimados os livros espíritas. E a gente percebe que aqui as primeiras ditaduras elas não eram nem de governos, né? Tinha o índice de livros proibitório, que eram os livros proibidos, tipo Voltaire, era tudo proibido. Voltaire não porque foi depois, né? Mas seria se fosse naquela. Sim. Escapou porque foi depois. Nostradamus escapou porque ele usava aquelas linguagens misturando latim, francês, italiano, fazia umas misturas, anagramas para poder escapar. Senão seria queimado também. Um abraço para Lula Espíndola Bife. Lula Espíndola Bife. Mulher do Tinto. O conceito popular de bruxaria como poder natural, inato da pessoa, se seguia rechaçando, que seria a Wicca, né? No entanto, se admitia a existência de bruxas. Em espanhol ele diz que elas hay, né? Não acredito, mas que elas hay. Ditas bruxas, para poder obrar, trabalhar, teriam necessariamente que fazer pacto com o demônio. Aqueles famosos pactos. Inclusive, essa foi a
uma época bastante triste, principalmente para quem gosta de gatinhos, né? Porque os gatos eles iam para fogueira junto, né? É. Gato preto, principalmente, que eles achavam que era animal de bruxa. Ignorância, né? É. O gato não tem nada de demoníaco. É. Só que, como o Flávio falou, tudo tem seu preço. E o preço foi cobrado depois com a peste negra. Com a peste negra. Pulgas de ratos. Sim. O único bicho, talvez, o diabo da Tasmânia, mas apesar do nome, também não é tão demoníaco. É. Mas mudando um pouco, mais uma curiosidade mesmo, eles chamam esse animal de diabo da Tasmânia porque ele come todo tipo de animal. Então as pessoas. Encapetado, né? Captado no bom sentido. Ele é o marsupial, né? Ele é tipo, ele é da família dos violento, cangurus lá, né? E ele devora todo tipo de animal. Como diz popularmente, a Vili. Isso. Por isso que ele chama de diabo da Tasmânia. Porque tinha algumas reuniões saturnais que eles faziam em volta da fogueira e dançavam nuas à noite, por isso que tem até conotação sexo sagrado e tudo. A Inquisição foi um ato inumano, desumano, na forma que castigava as pessoas, e diabólico praticar a bruxaria e a feitiçaria, portanto nunca devia ter sido criado. Ali as pedras, né? Ali instrumentos de tortura. Alguns instrumentos ali, né? Engasguei. Não sei se eu vou continuar. Enquanto o Flávio... Tá. Enquanto o Flávio resolve ali, eu vou dar uma continuidade aqui nessa parte. O funcionamento da Inquisição. A Inquisição ela não funcionou de maneira alguma de forma arbitrária. Ela sendo conforme o direito canônico. Ela se dividia em 4 ramas: acusação, detenção, processo e sentença. Então, primeiro eles acusavam a pessoa, depois eles prendiam, eles detinham a pessoa, depois era feito o processo, onde provavelmente era abordado tudo que a pessoa fez, as acusações e tudo mais, e depois era designada a sentença, que era o fim que a pessoa levaria. Então são as 4 etapas, né, da Inquisição. Falando? Tá com problema aí? Pode passando. Causas então. Não há unanimidade acerca dos motivos pelos que os reis católicos decidiram introduzir na Espanha a maquinaria inquisitorial. Estabelecimento da unidade religiosa, debilitar a oposição política local aos reis católicos. Não dá, vou ter que tirar a máscara. Acabar com a poderosa minoria judeu-conversa, judeus convertidos, e financiamento econômico. Então, como o Haria falou, para conseguir bens, terras. Cadeira de interrogatório. As vítimas eram sentadas nuas sobre a cadeira e era pressionado seu corpo contra as chaves, contra os cravos, a vez que era golpeada. E usava aquele sapato de ferro ali também. Então, acabava e morria, né? Porque estraçalhava o osso e tudo. A Inquisição medieval foi um tribunal eclesiástico da igreja.
Sua finalidade era buscar e enjuizar aos hereges, judicializar. Era muito dura em seus procedimentos. A Inquisição foi defendida na Idade Média apelando a práticas bíblicas. Já Santo Agostinho interpretava como respaldo a utilização da força contra os hereges. Então os próprios Santo Agostinho e Tomás de Aquino ainda apoiavam. Procedimento da Inquisição medieval. Quando parecia um inquisidor existir perigo para heresia em alguma região, então teve os albigenses, teve os cátaros, designava inquisitores locais. Tem o famoso Bernard de Claraval, no sul da França. Ok, apenas chegados, isso até 1314, 1307, por ali. Lançavam os decretos. O de fé explicava o verdadeiro dogma católico sobre o ponto perigoso e os horrores contrários, os erros contrários, culminando a todos, denunciando aos que pecavam do ponto de vista católico, né, e da graça, prometendo a quantos culpáveis se apresentasse o termo de 15 a 30 dias. Segundo casos, perdão de sua falta mediante leve penitência e firme propósito de emenda. Ou se convertia, ou era torturado e morto. A Inquisição Romana. A Inquisição Romana, também chamada Congregação do Santo Ofício, que hoje mudou de nome, né, foi criada em 1542. Então isso aí é depois dos Templários, 1314, bem depois. Ante a ameaça do protestantismo. Então já quando começam os protestantes. Pelo Papa Paulo III. Se tratava de um organismo bastante diferente, aí entra a Contra-Reforma, né? Depois da Reforma de Lutero, Zwinglio e Calvino, entra a Contra-Reforma da Igreja Católica. Diferente da Inquisição medieval, já que era uma congregação permanente de cardeais e outros prelados que não dependiam do controle episcopal. 1542. Função da Inquisição Romana. Embora a Inquisição Romana foi desenhada originalmente para combater a extensão do protestantismo, na Itália a instituição sobreviveu ao seu propósito original, ao sistema de tribunais até o 18º século, até o 1800 alguma coisa. Mediante o quanto os estados italianos começaram a suprimir os inquisidores locais, eliminando com eficácia a energia da igreja de processar crimes heréticos. Inquisição Portuguesa. Em Portugal, onde também de refugiados numerosos espanhóis fugiam para Portugal. Logo a expulsão de 1492, que foi a expulsão dos muçulmanos da Espanha, e a ida do pessoal para a América, né, Colombo. O rei Manuel I, pressionado por seus sogros, os reis católicos, decretou a expulsão dos judeus, que não se convertiam ao cristianismo em 1497. Isso produziu numerosas conversões ao catolicismo. Ou se convertiam ao catolicismo, ou eram perseguidos, massacrados, expulsos. Por hoje era isso, né? A gente continua. Semana que vem é o mesmo tema? Continuamos com o mesmo tema. Obrigado.